Se alguém te diz que você vai ficar 15 dias internado depois de uma cirurgia de prótese de quadril, essa pessoa está mais de 10 anos atrasada. Semana passada, meu paciente de 72 anos chegou no hospital às 7 da manhã para colocar uma prótese de quadril e antes das 19 horas ele já estava jantando em casa com a família, no mesmo dia. Se eu te dissesse que existe uma técnica revolucionária que pode te fazer caminhar 2 horas depois da cirurgia, ou que você pode voltar a dirigir em menos de 2 semanas, ao invés de 3, 4 meses, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os 6 benefícios da técnica minimamente invasiva que estão mudando completamente as regras do jogo da cirurgia de quadril. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vamos acabar com a dor no seu quadril. Mas antes de revelar como que tudo isso é possível, você já imaginou operar uma articulação complexa como o quadril sem cortar um único músculo importante? Parece ficção científica, né? Mas é exatamente isso que a cirurgia minimamente invasiva faz. E olha, eu não estou te falando teoria não, nos últimos 2 anos já operei mais de 200 pacientes utilizando essa técnica e os resultados são simplesmente impressionantes. E o caso que mudou minha visão sobre prótese de quadril foi o seguinte: mais ou menos 6 meses, chegou no meu consultório uma paciente de 68 anos que ela chegou chorando, falando: doutor, não aguento mais, não consigo nem amarrar meu sapato, meus filhos querem que eu faça cirurgia, mas eu tenho pavor de ficar semanas internada no hospital. Sabe o que aconteceu? Ela operou numa segunda-feira de manhã e na terça à noite já estava fazendo exercício em casa. E na semana seguinte já estava conseguindo caminhar num parque perto da casa dela. Foi aí que eu entendi, essa técnica ela não muda só a cirurgia, ela muda vidas. E o segredo da cirurgia minimamente invasiva é o seguinte: a diferença não está no tamanho do corte. Todo mundo pensa que é isso, mas na verdade a revolução está numa única palavra: preservação. Olha só a diferença. A técnica tradicional ela corta músculos importantes, como o glúteo médio, o piriforme, dependendo da técnica. Você tem um trauma massivo nos músculos, nos tendões, uma inflamação intensa dentro da articulação. E a recuperação ela demora muito tempo. Agora, utilizando a técnica minimamente invasiva, você tem 0 músculos cortados, os músculos são apenas afastados gentilmente e isso diminui muito o trauma tecidual e a recuperação ela fica muito menor. E é como se você tivesse uma diferença para demolir uma parede para poder passar um cano ou simplesmente abrir uma porta que já existia. Existe um jornal americano muito importante que mostrou em 2021 um trabalho que mostrava que pacientes que fizeram prótese pela técnica minimamente invasiva, eles tiveram 70% menos dor no pós-operatório e 80% menos uso de morfina. E qual que são os benefícios dessa cirurgia? Eu vou te explicar um por um, vamos falar o primeiro. Seria o menor tempo de internação hospitalar. Essa é uma transformação que ninguém acredita até ver. Porque muitos pacientes perguntam: é possível mesmo ir embora no mesmo dia? E essa é a pergunta que eu escuto direto e a resposta vai te chocar. 70% dos meus pacientes recebem alta em menos de 24 horas. Alguns entre 6 e 8 horas mais ou menos. Sabe por quê? Porque quando você tem menos trauma muscular, você tem menos dor, você toma menos medicamento e você chega em casa mais rápido. E tem mais: dormir na sua cama, comer a sua comida, ficar perto da sua família, isso acelera muito a recuperação. O benefício número 2 é caminhar em poucas horas. Esse é o momento que emociona até os enfermeiros. Imagina a cena: você acorda da anestesia, 2 horas depois você já está em pé caminhando pelo corredor. Alguns pacientes conseguem postar no Instagram caminhando 4 horas depois da cirurgia. E a legenda? Achei que era propaganda enganosa do doutor. Mas isso é verdade. E como os músculos estabilizadores ficaram intactos, seu corpo já lembra como andar, não precisa reaprender nada. Qual que é o resultado prático? Subir escada no mesmo dia, dirigir 2 semanas e voltar a trabalhar. Grande parte dos pacientes, 1 mês depois, já consegue voltar a trabalhar. Qual que é o benefício número 3? Redução do uso de medicamentos fortes. Existe uma epidemia silenciosa que essa técnica tenta evitar. Você sabia que milhões de pessoas ficam viciadas em medicamentos à base de opioides depois de uma cirurgia ortopédica? Essa é uma epidemia real e os pacientes entram no hospital para resolver um problema e saem com outro muito pior. E quando a gente usa a técnica minimamente invasiva, a gente tem 90% menos uso de morfina, 80% dos pacientes usam apenas dipirona no pós-operatório e 0 casos de dependência química.
Então, sua família pode ficar tranquila porque você não vai virar outra pessoa por conta dos medicamentos que a gente utiliza depois da cirurgia. O benefício número 4 é uma prótese que não sai do lugar. Porque um dos pesadelos que assombram quem tem prótese é: e se minha prótese sair do lugar? Esse é o maior medo de quem vai operar. E olha só, é um medo justificado. Na técnica tradicional, o risco de luxação é entre 2% e 5%. Parece pouco, mas para quem vive isso é 100% de terror. E com a técnica minimamente invasiva, os músculos funcionam como cinto de segurança natural da sua prótese. Então, o resultado é que o risco de luxação cai para menos de 0,5%, ou seja, pode ser até 10 vezes menor. E é como dirigir com airbag ou sem airbag. Pode ser que você nunca precise, mas se um dia precisar, vai fazer toda a diferença para você. Benefício número 5 é a cicatriz invisível, que a gente chama. É um detalhe que pouca gente fala, mas que todo mundo se importa. Pode parecer vaidade, mas olha só. Imagina, depois de uma cirurgia que muda a sua vida, você não vai querer ficar marcado para sempre com uma cicatriz gigante, né? Ou seja, quando você faz a via anterior, minimamente invasiva, você tem uma cicatriz de 8 a 10 centímetros contra uma cicatriz de 20 a 25 pela técnica tradicional. A localização dela normalmente é discreta na parte da frente da coxa, próximo da região da virilha, uma cicatrização 2 vezes mais rápida. E olha só, uma paciente já me falou que: doutor, eu uso biquíni e ninguém percebe que eu tenho uma prótese. Isso é liberdade total. Mas doutor, essa técnica serve para mim? Excelente pergunta. E eu vou ser 100% honesto com você. Não serve para todo mundo. Se você tem cirurgia prévia no quadril, uma deformidade óssea severa, massa muscular muito reduzida, pode ser que a técnica tradicional seja melhor para você. Mas nos últimos 5 anos, a técnica evoluiu tanto que 85% dos pacientes hoje são candidatos ideais. Por isso, é fundamental fazer uma avaliação individualizada e cada caso é único. E agora, quais são os benefícios que podem mudar sua vida? Eu vou recapitular esse vídeo aqui. Cicatriz praticamente invisível, risco 10 vezes menor de luxação, zero dependência de opioides, caminhada em poucas horas, alta no mesmo dia e volta à vida normal em semanas e não em meses. Olha, eu sei que decidir fazer uma cirurgia pode ser assustador para algumas pessoas, mas você tem que fazer mesmo. Por que não escolher uma técnica que te dá todos esses benefícios? Se esse vídeo mudou sua visão sobre prótese de quadril, dá um like aqui, isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante. Comenta aqui embaixo qual o benefício que mais te impressionou, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo no canal e você vai receber esse vídeo antes de todo mundo. Até semana que vem.